Acima de tudo, o que se nota hoje mais do que nunca é uma situação, às vezes, de amedrontamento face a uma política que tem fomentado a precariedade, tem aumentado o número de trabalhadores com baixo salário e também muito presente naquilo que tem a ver com a desregulação dos horários e, em alguns casos, até com o bloqueio da contratação coletiva. Isto leva a que, por vezes, haja alguma temorização, mas, simultaneamente, o que se nota hoje também nos locais de trabalho é um sentimento de indignação, de revolta, de contestação ao facto de continuarmos a verificar que há um aumento da riqueza que não é distribuída de uma forma equitativa. Portanto, continuam a ser os trabalhadores os pontos fracos do desenvolvimento económico e social do país. E isso não pode ser, porque isso não é justo nem pode acontecer. O problema, creio que no que respeita à criação da riqueza, é outro. Ou seja, para a direita, a ideia da criação da riqueza limita-se à constatação da concentração da riqueza para eles. Para nós, do ponto de vista da CDU, a criação da riqueza é produzida pelos trabalhadores. Logo, essa mesma criação tem que ser distribuída pelos trabalhadores de uma forma mais justa. É isso que não tem acontecido e é isso que nos leva, neste momento, a estarmos na cauda da Europa relativamente ao salário médio. Uma situação que nós não aceitamos e que confirma que o bloqueamento da contratação coletiva, nomeadamente com a não atualização dos salários e também o corte nos direitos laborais e sociais, está no gênese destas desigualdades que, inclusive, têm levado ao aumento da pobreza laboral, que é uma situação inaceitável, mais a mais num país que se poderia e deveria de ser muito mais desenvolvido socialmente. Eu creio que a questão dos baixos salários está associada às alterações da legislação laboral que se verificaram ao longo dos anos. Ou seja, nós hoje temos uma legislação laboral que incentiva a precariedade, fomenta os baixos salários, desregula os horários de trabalho e, digamos que, bloqueia a contratação coletiva. Esta gênese de situação que dá depois origem não só ao aumento da exploração e às desigualdades que já falámos, como inclusive a profundas injustiças laborais e sociais que neste momento se verificam. E é isso que não pode acontecer. E, portanto, na nossa opinião, esta é uma situação que se resolve com alguma facilidade, caso haja vontade política para o fazer, nomeadamente a alteração da legislação laboral, quer acabando com a precariedade como uma regra quando ela devia de ser uma exceção, quer regulando os horários de trabalho para que os trabalhadores não trabalhem mais horas e não sejam remunerados por isso, e por outro lado também, digamos, revogando a norma da caducidade das convenções coletivas de trabalho, que tem sido o grande instrumento de chantagem do patronato e dos sucessivos governos para condicionar não só os aumentos salariais, mas para também pôr em causa os rendimentos das famílias e, acima de tudo, pôr em causa o princípio do trabalho, o princípio do direito mais favorável, nomeadamente a contratação coletiva, como um instrumento de uma maior justiça na distribuição da riqueza e também na melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias, que não está dissociada do desenvolvimento económico e também do reforço da sustentabilidade financeira da segurança social para melhorar as pensões de reforma aos pensionistas e reformados. Porque se nós tivermos melhores salários, emprego com direitos, isto quer dizer que vai aumentar a riqueza do país. O Estado vai arrecadar mais receita fiscal para assumir as suas funções sociais do Estado, nomeadamente na saúde, na educação, enfim, e noutras áreas, e por outro lado a Segurança Social vai ter mais dinheiro para dar reformas condignas aos reformados. E estes, nos últimos anos, alguns deles, uma parte significativa deles, tem sido profundamente prejudicada. Uma situação que tem que acabar. Eu creio que a questão em relação à justeza dos salários e àquilo que hoje é muito falado, nomeadamente por alguns empresários ou patrões, sobre a produtividade, é uma coisa que tem que ser desmistificada. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que todos temos, nomeadamente os trabalhadores, de ter mais formação. É importante. Mas não são só os trabalhadores, também as empresas, os seus gestores têm que ter mais formação. Mas, para além disso, há outra componente que não é de menos importância. É que a produtividade não depende apenas exclusivamente do trabalhador. Ela está diretamente associada às questões de fundo, nomeadamente no que respeita ao investimento na tecnologia e, simultaneamente, na organização e gestão das próprias empresas. Ora, o que nós vemos hoje, como já víamos anteriormente, é que um trabalhador português, não é, vai para o estrangeiro. É, enfim, elogiado pela sua capacidade de resposta. Porquê? Então, se é o mesmo, cá não produzia e lá produz, porque tem outras condições para produzir. O mesmo se coloca em relação a Portugal. Se nós, por exemplo, colocarmos um trabalhador numa determinada empresa modernizada tecnologicamente e com uma concepção de gestão, moderna, esse trabalhador, chegando ao fim do mês, vai produzir X. Mas o mesmo trabalhador, numa outra empresa que não esteja organizada e simultaneamente não tenha investido na modernização tecnológica,
no mesmo mês, vai produzir muito menos do que produziu no anterior. Então de quem é a culpa? É do trabalhador? Então, quer dizer, são sempre os trabalhadores que pagam a fatura. Isto faz-me lembrar a história dos aumentos salariais. Quer dizer, quando há crise, os patrões dizem que não podem aumentar os salários porque há crise. Quando, no caso concreto, há crescimento económico, dizem que não podem aumentar os salários, não podem aumentar muito os salários porque, enfim, depois têm que ter garantias que no futuro têm que funcionar porque não sabem o que é que vai acontecer. Ou seja, há sempre uma desculpa para não aumentar os salários. E aquilo que nós dizemos é que esta é a desculpa para aumentar a exploração contra aquilo que é fundamental, que são os direitos dos trabalhadores.